Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula nossa, mais uma exposição bíblica. E hoje nós partiremos do primeiro livro de Crônicas. Eu já havia falado lá atrás para vocês, galera, que o livro de Crônicas são repetições de algumas histórias, né, e acontecimentos ou narrativas, né, histórias que estão sendo contadas, que já se passaram no livro de Reis e também no livro de Samuel, ok? Então aqui são mais relatos daquelas mesmas histórias, talvez com alguma perspectiva um pouco diferente, mas são as mesmas histórias. Então a nossa exposição de 1ª e 2ª Crônicas será bem breve, porque são coisas que nós já vemos nos livros de Reis e nos livros de Samuel, ok? Então vamos lá. No capítulo 1 ao capítulo 2 vai trazer a genealogia. O que é genealogia, pessoal? Descendência. Então vai começar desde lá de Adão. Vai começar desde Adão, pessoal, e vai vir aí até as tribos, né? As tribos de Israel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2 vai falar dos descendentes de Adão até Noé, e depois de Noé, vai pegar ali os descendentes de Noé até Abraão, e depois de Abraão até Jacó, e de Jacó os seus 12 filhos, né? Os 12 filhos que são as 12 tribos de Israel. É isso aí que vai estar sendo trabalhado do capítulo 1 ao capítulo 2 de 1ª Crônicas. E chegando aqui nesse capítulo, pessoal, é um capítulo que as pessoas começam a ler a Bíblia e quando chega aqui elas tendem a desistir. Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu peguei para ler a Bíblia inteira. Começou aquele monte de nome, eu falei, gente, eu não aguento mais aqui não. Então um conselho que eu dou para você, é bom ler, mas você não vai guardar, não vai memorizar esses nomes mesmo. Talvez você possa ter pulado, mas leia uma vez, mas quando você for ler de novo, você pode até evitar, porque demanda aí alguns capítulos, e, enfim, é só nome, e sempre vai ser tratado com mais relevância os nomes dos 12 filhos de Jacó, o nome de Jacó e dos grandes patriarcas, tá bom? É uma dica, mas leia assim, pelo menos uma vez, todos esses nomes aí, para falar que você realmente leu a Bíblia inteira, tá bom? No capítulo 3 ao capítulo 4 vai começar a falar alguns descendentes das tribos, ou de algumas tribos, né? De algumas das 12 tribos, né? Ou das 12 tribos. Então vamos lá. Do capítulo 3 ao capítulo 4 vai primeiro tratar sobre os descendentes de Davi, vai falar sobre os descendentes de Davi. Aparece nessa lista aqui de crônicas 19 filhos de Davi, né? Filhos e filhas, 19 filhos e filhas aí de Davi. É o que vai aparecer nesta lista aqui de 1ª Crônicas. E dentro desse contexto também do capítulo 3 ao capítulo 4, vai falar sobre alguns descendentes da tribo de Judá, ok? Descendentes da tribo de Judá. Lembrando que o cabeça da tribo, ou seja, o pai da tribo, era Judá. Era o nome dele Judá. Um dos 12 filhos do velho Jacó, que depois se tornou o nome de uma das tribos de Israel. Do capítulo de número 6 ao capítulo de número 9, o que vai ser trabalhado? Vamos lá. Vai falar dos descendentes da tribo de Levi, que são aqueles que são separados para o ministério sacerdotal, ok? Então os descendentes de Levi são os sacerdotes e o sumo sacerdote e os levitas que trabalham no templo. Então do 6 ao 9 aí também vai trabalhar sobre os descendentes deles, o ministério deles, né? E deveres que eles tinham que cumprir como sendo levitas. Dentro deste contexto também vai falar dos descendentes da tribo de Isacar, de Benjamim, Manassés, Aser e também dos descendentes do primeiro rei de Israel, que foi Saul, galera. Vai falar aí também dos descendentes de Saul e logo depois vai dar uma breve pausa para falar dos habitantes de Judá. Quando fala Judá aqui, de Judá, pessoal, para falar dos habitantes de Judá, que é o Reino Sul, tá? Lembra que teve a divisão. Vai falar dos habitantes que voltaram do cativeiro babilônico. Isso que vai ser contado aqui agora, essas pessoas que voltaram do cativeiro babilônico, essa história se passa lá na frente. Então é cogitado que depois da volta do cativeiro babilônico, alguém tenha escrito o livro de Crônicas. Porque como é que eles iam saber o nome das pessoas que voltou do cativeiro, sendo que se fosse uma pessoa que viveu lá atrás, séculos antes do cativeiro? E o cativeiro, pessoal, aconteceu em 3 levas, tá? Nós vamos chegar lá, nessa aula sobre o cativeiro babilônico. Mas o mais expressivo, a vez que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Babilônia, ele desceu em Judá, e regaçou com tudo, destruiu o templo. Essa invasão, que é a mais citada, se deu por volta de 586 a.C. a 585, alguns falam até mesmo
587. Foi aqui dentro desse período de tempo aqui que Nabucodonosor desceu aqui e arrebentou com tudo. Aí levou eles para Babilônia, eles ficaram lá 70 anos e depois eles voltaram para Judá. Então os que voltaram, vai citar o nome aqui de homens que voltaram depois do cativeiro babilônico. Então tudo leva a entender que quem escreveu esse relato é alguém que voltou da Babilônia, do cativeiro babilônico, ok? É isso que vai ser tratado do capítulo 6 ao capítulo 9, galera. Do capítulo 10 ao 24, olha aí, 14 capítulos. O que vai ser trabalhado? Aspectos e pontos que nós já vimos lá atrás no livro de Samuel e no livro de Reis. Vamos lá. Vai falar da morte de Saul, já vimos lá atrás também. Vai falar Davi sendo colocado e aceito como rei em Hebrom e depois sobre todo Israel. Lembra que ele reinou 7 anos sobre Hebrom e depois 33 anos em todo Israel, dando aí um reinado de 40 anos. Vai falar dos homens que eram os valentes de Davi. Dentro dessa lista que aparece aqui no livro de Crônicas, é citado no singular, ou seja, o nome na primeira pessoa, de 48 homens. Mas é cogitado que Davi tinha cerca de 300 homens que eram chamados de os valentes de Davi. Uma espécie de guarda particular que sempre andou com ele, tá bom? Vai falar também aqui do capítulo 10 ao 24, da Arca da Aliança na casa de Obed-edom, antes dela ir para a casa, antes de Davi chamar ela para que ela fosse lá para Jerusalém, que aquela parte também vai ser tratada aqui, que ele manda buscar a arca, que vai ter lá a parte de Uzá tocando na arca, sendo morto, porque Deus não queria que a arca fosse levada daquele jeito. Vai aparecer essa história de Obed-edom, a arca ficou algum tempo na casa dele e Deus abençoou ele poderosamente, ele foi muito próspero, tá bom? Vai falar também aqui da aliança que Davi fez com o rei de Tiro chamado Irão, tá bom? Irão foi o rei de Tiro e Davi fez uma grande aliança com ele, que depois Salomão vai reafirmar essa aliança e este homem vai ajudar também na construção do templo. Ele vai ajudar aí na construção do templo, enviando até mesmo material para a construção e alguns dizem que até mão de obra também, tá bom? Ou possivelmente também mão de obra, tá, pessoal? Vai falar também aqui da Arca da Aliança chegando em Jerusalém, do cântico de Davi por conta da Arca da Aliança. Davi, ele quer construir o templo, mas não pode, Deus não deixa ele construir o templo. E também conta aqui sobre as vitórias de Davi. Davi numera o povo, que tem aquele grande embate. Em um texto diz que foi Deus que colocou no coração dele para ele numerar, outro diz que foi Satanás. Eu já expliquei isso nas aulas passadas no livro dos reis, tá bom? E o que vai acontecer aqui? Davi, então, como ele não pode construir o templo, ele faz os preparativos, ou seja, eu não posso construir, mas eu vou fazer preparativos, eu vou guardar uma boa oferta, eu vou deixar muitas coisas aqui para que Salomão, meu filho, como Deus falou que ele para construir, ele construa esse templo. Então ele deixa aqui todos os preparativos, Salomão assume o reinado e começa a governar, e ele estabelece o turno de 24, né, para os sacerdotes, né? 24 turnos para os sacerdotes, ou seja, eram 24 escalas de sacerdote. Isso aqui era por famílias. Cada dia do mês e cada mês tinha uma família exclusiva que era o turno dela para ir servir no templo. Dentro desse contexto aqui, geralmente o turno de cada família era 15 dias. Vou dar um exemplo. Minha família é os Almeida, né? Wesley Almeida. Então a família dos Almeida vai servir no sacerdócio do dia 15 de abril ao dia 30. Então esse é o nosso turno. Aí no calendário lá judaico, seria provavelmente o sexto turno, o sétimo turno. Eu saberia que era da família do Wesley Almeida, né? Então era o período do ano que eu e minha família iria trabalhar no sacerdócio lá no templo, nós homens levitas, tá bom? Então exerceu aqui 24 turnos dos sacerdotes. Isso daqui ficou até na época que a Babilônia invadiu e foi destruída aqui. Jerusalém continuou esses turnos, tá bom? Do capítulo de número 25 ao capítulo de número 27, pessoal, vai falar da função dos cantores no templo. Qual era a função destes cantores que também eram levitas? Era a função deles também cantar. Vai falar também da função dos porteiros, que também eram levitas, mas tinha a função de ser os porteiros do templo. Vai falar também dos guardas do tesouro, que também eram levitas e trabalhavam no templo. E vai falar do número do povo, vai ter um censo geral lá no povo neste contexto. Então veja que levita não é só quem canta, levita cuidava no portão, levita fazia guarda, né, dentro ali do santuário e também cuidava até mesmo ali das ofertas da casa do tesouro, ok? De toda a riqueza que tinha dentro do templo. Capítulo de número 28, pessoal, é o último capítulo de 1 Crônicas. Davi, ele entrega, isso daqui quase ninguém sabe, muitas pessoas não sabem disso. Davi entrega a planta
a planta do templo para Salomão. Foi Davi que desenhou o templo e Salomão que construiu. Davi entrega a planta do alpendre ali, um lugar plano que tinha no templo, das salas, né? Então Davi que foi o arquiteto do templo que Salomão construiu, pessoal. É isso que está no capítulo de número 28 de 1 Crônicas. E além de entregar esta planta, né, essa arquitetura desenhada do templo, ele também entrega oferta, muita riqueza para a construção do templo e junto com ele príncipes, né, que eram grandes homens ali de Israel, que já falamos sobre príncipes lá nas primeiras aulas, o que era constatado como príncipe, pessoas riquíssimas e de grande família também eram considerados como príncipe. Eles entregam também ofertas para a construção do templo que Salomão vai dar início para construir. Ok, pessoal? Então esta foi a nossa aula de 1 Crônicas. Uma aula rápida. Por quê? Porque são aspectos que nós já vimos, já são citações e textos, histórias que já vimos lá atrás, em 1ª, em 2ª Reis, em 1ª e 2ª Samuel, ok? A genealogia é só nome, mais nome, mas é bom também que você leia. Eu espero que você tenha gostado dessa exposição e eu te aguardo para a nossa próxima aula, que será a exposição de 2º livro de Crônicas. Até lá, com a graça de Cristo Jesus.